internauta, hoje acompanhamos uma entrevista exclusiva com o Controlador-Geral do Estado, Mário Spinelli. Doutor, primeiro eu queria que o senhor fizesse um balanço de quais condições o senhor encontrou aqui em Minas, quais foram as suas primeiras impressões aqui no Estado. No primeiro momento, o que nós fizemos foi fazer um exame da própria atuação da Controladoria. E aqui em Minas, embora a Controladoria já existisse, nós entendemos que ela necessitaria se tornar mais eficiente em ações de prevenção e combate à corrupção. Então, o primeiro momento foi fazer esse diagnóstico da própria Controladoria, para então depois passar a examinar outras questões do Estado. Esse primeiro diagnóstico, então, demonstrou exatamente essa necessidade. Nós precisamos avançar na transparência, nós precisamos avançar no que diz respeito ao cumprimento da Lei de Acesso à Informação e nós precisamos também modificar muita coisa no que diz respeito à área de repressão, a atuação mais repressiva da Controladoria. Esse primeiro exercício foi feito e aí, então, agora nós temos uma proposta de mudança dos rumos da Controladoria. Quais mudanças são essas que o senhor está pretendendo implementar aqui em Minas? Uma série de mudanças. No que diz respeito à atuação mais preventiva, nós iremos reformular o portal da transparência do Estado, que no nosso entendimento ainda carece de uma série de melhorias. O portal precisa ser mais interativo, nós precisamos fazer com que o cidadão tenha informação, obtenha informação mais facilmente. Então, já há um projeto nesse sentido. No que diz respeito à Lei de Acesso à Informação, um Estado da importância e do tamanho de Minas Gerais, a lei de acesso não pode ter um limitado número de pedidos como vem tendo. Hoje, para que você tenha uma ideia, o cumprimento da lei de acesso, a gestão da lei de acesso no Estado é feita por e-mail, controle mediante as secretarias por e-mail. Isso é inadmissível. O governo do Estado precisa ter um sistema para gerenciar isso, para que nós possamos verificar que secretarias estão cumprindo adequadamente a lei, estão cumprindo os prazos, como está a qualidade da informação prestada ao cidadão. Isso só é possível se nós informatizarmos esse setor. No que concerne a atuação mais repressiva da Controladoria, nós iremos estruturar o setor de inteligência, assim como fizemos no município de São Paulo, com relativo sucesso. Esse setor irá, ao ser informatizado, promover uma série de cruzamentos de dados e produzir informações para a área de auditoria. O Estado é muito grande, tem muitas secretarias, tem um orçamento muito grande. Minas Gerais tem mais de 850 municípios. Esses municípios recebem recursos estaduais e precisam ser acompanhados. E nós somente iremos atuar de forma efetiva se tivermos mecanismos para usar a tecnologia da informação a nosso favor. Do mesmo modo, na área da correição, na atividade correcional da Controladoria, é sempre bom lembrar que a Controladoria ela tem três funções principais, que são justamente a transparência, a auditoria e também a correição, a atividade correcional. Essa atividade é aquela por meio da qual nós aplicamos sanções a servidores que cometem algum tipo de ilícito disciplinar. Na área da corregedoria, a nossa ação é muito reativa e normalmente ela abrange ilícitos de menor potencial ofensivo praticados por servidor. Então, se nós pegarmos as demissões que a Controladoria historicamente faz no Estado, quase que a totalidade dessas demissões são decorrentes de ilícitos de baixo potencial ofensivo, como, por exemplo, abandono de emprego, ou a pessoa que abandona o cargo público, ou a pessoa que falta de forma reiterada, ou que acumula cargos. Isso é inadmissível, considerando o momento que o país vive. Então, nós temos que ter meios de detectar a corrupção de forma ativa, não apenas de forma reativa, não apenas reagindo a denúncias, mas sim a própria Controladoria adotar uma estratégia por meio da qual ela possa identificar a prática de ilícitos e aí sim aplicar a penalidade. Isso é fundamental para a redução da impunidade. O senhor acha que essas demissões estavam sendo subdimensionadas, que existem mais casos, na verdade, do que foram realmente concretizados ou concretizaram em alguma demissão? É evidente que se eu afirmar que isso ocorreu seria uma incoerência da minha parte. A gente tem que trabalhar com números. O que nós fizemos foi comparar a realidade de Minas com a realidade dos outros estados, do próprio governo federal, em que, por exemplo, no governo federal, há muitos casos de demissão por corrupção. E não porque o governo federal tem mais corrupção do que em Minas. Certamente porque o governo federal, já de longa data, estruturou um sistema correcional adequado. É isso que nós precisamos fazer no Estado.
a própria controladoria investigar, a própria controladoria buscar a corrupção, não apenas trabalhar com denúncias, não apenas trabalhar por processos instaurados pelas próprias secretarias. Nós temos que ter meios, usando inteligência, usando a expertise do nosso pessoal, que é extremamente qualificado, de detectar os casos de corrupção e aplicar a penalidade. Isso é fundamental para a redução da impunidade. Eu chamo só a atenção para o caso de São Paulo, que é exemplar, em que, no caso específico da famosa máfia dos fiscais do ISS Abits, nós conseguimos demitir os servidores envolvidos num tempo relativamente rápido, em menos de um ano, porque obviamente que há um tempo para que o processo disciplinar seja conduzido, nós temos que dar direito de defesa, etc. Os servidores foram expulsos da prefeitura antes mesmo do Ministério Público ingressar com a denúncia criminal. Então é fundamental que nós tenhamos mecanismos para, assim, reduzir a sensação de impunidade. E como que funcionaria esse sistema de verificação, de investigação proativa, né, como o senhor está dizendo? Uma série de estratégias podem ser utilizadas. Uma delas que nós usamos em São Paulo e queremos trazer para Minas, e que é bastante inovadora e fundamental para a detecção de casos de corrupção, é a verificação da compatibilidade entre o patrimônio privado do servidor, e aí quando eu falo servidor, falo em sentido amplo, englobo aí também os agentes políticos, o patrimônio desses agentes e a remuneração que eles recebem do poder público. Isso é um outro caminho para buscar a corrupção. Verificar se o que a pessoa tem, o agente público possui, não apenas ele, mas também as pessoas com quem ele tem relação, sejam parentes, sejam, por exemplo, laranjas, isso tudo é observado, e o que ele recebe do poder público. Essa checagem nós fazemos de forma eletrônica, cruzando bases de dados, fazendo parcerias com outros órgãos, e foi por meio dela que nós conseguimos descobrir em São Paulo a chamada máfia do ISS. Nós identificamos que em um determinado setor da prefeitura havia um grupo de servidores com um patrimônio incompatível com o seu salário. Começamos a investigar mais de perto e aí identificamos um grande caso de corrupção. Esse é um outro caminho. E aí, se nós olharmos, por exemplo, para a questão da Petrobras, se a empresa tivesse essa sistemática, certamente esse escândalo que agora vem sendo noticiado da Operação Lava Jato teria sido detectado. Gestores públicos, diretores da empresa com um patrimônio altíssimo. Isso precisa ser monitorado pelos órgãos de controle e é essa metodologia que nós iremos trazer para o Estado. Ela já começou a ser implantada? Quanto que deve ser começada a fazer essa verificação do patrimônio com o salário dos servidores? A análise, ela requer um sistema informatizado que nós desenvolvemos em São Paulo e que será cedido gratuitamente para o Estado de Minas. Nós afirmamos um termo de convênio com o município, um acordo de cooperação com o município de São Paulo. São Paulo irá nos ceder esse sistema. Quando tivermos esse sistema, e também isso também requer uma série de parceria para que nós possamos acessar outras bases de dados. Por exemplo, nós temos que verificar a situação dos imóveis no Estado de Minas. Nós temos que verificar como que o servidor público, que bens que o servidor público tem, veículos, ele tem veículos, ele tem imóveis no Estado. Isso requer uma série de parcerias e aí, feito isso, nós conseguimos, também capacitando o pessoal daqui do Estado para fazer essa análise, é uma análise técnica de relativa complexidade, aí nós vamos conseguir colocar isso em prática, mas não deve demorar mais do que 6 meses para que esse processo possa ter início. Com relação ao balanço, né, que o governo fez nesses primeiros 100 dias, a expectativa é que aparecesse alguma irregularidade, né? Segundo os próprios secretários, o que foi suspeito, o que foram encontradas de suspeições, foram repassadas para a controladoria. O que o senhor pode dizer que já foi encontrado de irregularidade nesse balanço, nesses 100 primeiros dias do governo Fernando Pimentel? Nós temos que fazer uma diferenciação entre o que é um balanço e o que é uma auditoria. A auditoria da controladoria ela tem caráter permanente, ela funciona independentemente de qualquer marco temporal. A controladoria, nós vamos tornar a controladoria mais efetiva. Então, ao detectarmos qualquer tipo de irregularidade praticada, seja por um agente público ou por um agente político, a controladoria dará o devido encaminhamento. Agora, evidentemente que nós não podemos comentar casos
que ainda estejam sendo investigados por uma questão óbvia. A divulgação dessa situação pode prejudicar as próprias investigações e também nós temos que tomar todo o cuidado para atuar de forma técnica, sem correr qualquer risco de cometer uma injustiça com as pessoas envolvidas. Mas quais foram os casos que foram repassados para a Controladoria? Alguns deputados chegaram a falar da PPP do Mineirão, da MG50, da própria PPP do Presídio de Ribeirão das Neves. Quais casos, quais obras foram repassadas para o senhor aqui? Como eu disse, há casos em que a própria Controladoria já vinha investigando desde o início do ano, que nós já começamos, assim que assumimos, começamos a investigar pelo seu próprio risco. Mas todos esses casos, esses trabalhos ainda estão em andamento. Então, nós temos por prática na Controladoria e não explicitar algum caso, até porque isso pode, como disse, prejudicar o próprio trabalho. Evidentemente que uma auditoria ela é um pouco mais complexa do que um simples diagnóstico, do que um balanço. Nós temos que verificar, dar oportunidade de defesa para os envolvidos, para que eles apresentem suas justificativas. Nós temos que fazer exames que às vezes têm uma certa complexidade. Então há uma série de casos em andamento e não há nada concluído, razão pela qual eu ainda não posso adiantar o que nós estamos verificando. Mas é possível dizer que algum desses casos vai resultar em alguma ação do Ministério Público, por exemplo? Se nós identificarmos problemas que envolvam, por exemplo, irregularidades, certamente é nosso dever encaminhar tanto ao Ministério Público como ao Tribunal de Contas do Estado. O que já foi feito, inclusive, em uma situação já foi até noticiada pela mídia, que diz respeito especificamente ao Estado de Independência, um relatório que foi concluído e que foi enviado ao Ministério Público do Estado e também ao Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais. Nessa gestão ou na Nessa gestão. Foi um trabalho que já vinha sendo feito, que foi feito no decorrer do último ano, nos últimos 2 anos, e que nós chegamos aqui quando identificamos que de fato era um trabalho cujo conteúdo poderia implicar ações do Ministério Público ou do Tribunal de Contas do Estado, cumprindo o nosso dever constitucional de informar esses órgãos, nós enviamos o relatório para essas duas instituições. Quais foram os problemas encontrados? Como foi um trabalho que foi feito pela equipe técnica e que já foi antecipado, eu prefiro não me manifestar especificamente sobre esse trabalho, porque o que nos coube foi simplesmente encaminhar, que é o nosso dever. Um relatório que apontou falhas no aditivo que foi celebrado. Então nós optamos por dar o encaminhamento, porque esse sim é o nosso dever. Ainda que o senhor não possa mencionar quais são as obras ou quais são as secretarias envolvidas, mas que tipo de irregularidade que já foi encontrada e que pode vir a gerar alguma ação relativa a algum antigo secretário, algum antigo membro do governo das gestões anteriores? Um dos casos que nós já podemos antecipar, porque aí não há prejuízo para as investigações, é a questão dos tablets que foram encontrados sem uso. Quer dizer, nós identificamos em uma determinada secretaria tablets que foram adquiridos e que ficaram um período aí de quase 1 ano sem que fossem distribuídos à rede de ensino, aos professores da rede de ensino superior. Evidentemente que é nosso dever examinar se houve algum tipo de omissão por parte de agentes públicos. Esses tablets podem estar, por exemplo, já obsoletos. Esse exame precisa ser feito por um órgão de controle. Qual é a causa dessa não distribuição? Foi uma omissão? Se era necessária a compra? Por quê? Quer dizer, a gente sabe que nós sabemos que o Estado passa por um momento complexo no que diz respeito à questão financeira. Então você adquire mais de 3.000 tablets e não distribui para os professores, isso precisa ser apurado pelo nosso órgão de correição. Nós já instauramos um procedimento disciplinar nesse sentido para verificar se de fato a conduta dos agentes responsáveis ela é passível de sofrer algum tipo de penalidade. Muitos deputados chegaram a dizer que já haviam provas suficientes para que indiciamento por parte do Ministério Público de alguns casos. O que de irregularidade não foi encontrado, então, alguma irregularidade com relação às gestões anteriores? Porque a impressão que fica é que o governo fez muita propaganda, que tinha uma auditoria sendo feita e que algumas irregularidades vinham sendo encontradas e que elas não apareceram ainda. Eu volto a dizer, esse trabalho de auditoria é um trabalho contínuo. Então nós temos sim auditorias em andamento. Algumas dessas auditorias já identificaram problemas, só que nós não iremos antecipar o resultado desses trabalhos antes de haver, obviamente, nós darmos o direito de defesa às pessoas envolvidas, e aí sim, quando concluído o trabalho, esses trabalhos serão enviados aos órgãos e serão divulgados na página da Controladoria, o que nunca aconteceu.
Quer dizer, a lei de acesso à informação é muito clara com relação à divulgação dos relatórios de auditoria. A Controladoria do Estado não vinha divulgando os seus relatórios. Nós iremos divulgar, nós iremos criar na nossa página uma seção específica e os relatórios de auditoria feitos pela Controladoria, conforme estabelecido claramente pela Lei de Acesso à Informação, serão sim divulgados. Mas isso nós só iremos fazer quando os relatórios forem concluídos. E algum membro da gestão anterior, algum servidor, ainda que de carreira que esteja hoje no governo, já foi chamado para prestar algum tipo de esclarecimento com relação a essas suspeitas encontradas em contratos, em obras anteriores? Em algumas situações, pessoas envolvidas, e aí conforme eu lhe antecipei, nós trabalhamos independentemente se o responsável é da gestão anterior ou da gestão atual, né? O nosso trabalho não segue essa questão temporal, é um trabalho, o órgão tem que ser por natureza, um órgão de controladoria, um órgão de controle, ele tem que ter por natureza técnica. Então nós não trabalhamos em função desse marco temporal. Mas evidentemente que algumas situações que nós já identificamos problemas, as pessoas foram chamadas para apresentar sua justificativa. Isso é um procedimento perfeitamente normal, comum. Acontece para que nós possamos fazer sim, concluir a respeito daquele fato que a auditoria detectou como um problema. E nessa lista de algumas pessoas que já foram convocadas, tem algum ex-secretário da antiga gestão? Eu prefiro não antecipar, até porque esses trabalhos ainda estão em andamento. Com relação à própria controladoria, o senhor disse que, por exemplo, que não eram publicados os relatórios das auditorias feitas. Que outras mudanças o senhor pretende fazer com relação à transparência, né? Até para o cidadão poder acompanhar melhor como é gasto o dinheiro no Estado? O portal da transparência do Estado, no nosso entendimento, ele precisa ser inteiramente remodelado. Ele é um portal de difícil navegação, o cidadão não consegue encontrar informações básicas. Vou lhe dar um exemplo. Se você quiser saber quanto que determinada empresa recebeu do governo do Estado, não é uma busca por CNPJ ou pelo nome da empresa. O cidadão tem que entrar nas páginas de cada uma das secretarias e somar todos os valores para ter acesso a essa informação. Isso, no meu entendimento, é inadmissível. Quer dizer, a transparência, ela não significa apenas divulgar a informação, mas ela significa divulgar a informação numa linguagem que seja acessível ao cidadão, que seja compreensível pelo cidadão. Esse trabalho que nós temos que fazer, é tornar o portal uma ferramenta de controle. E aí nós temos um projeto em curso, que é de reestruturação do portal. Um portal no estado tão importante como Minas não pode ter a qualidade que hoje tem. Não é somente ter o portal, nós queremos ter um portal que seja uma referência para o país. E quando que essas mudanças devem começar a ser feitas? Nós já está em curso, obviamente que nós chegamos há um pouco mais de 2 meses, então houve um primeiro momento de reunir as equipes, conhecer os projetos, e aí agora nós estamos estabelecendo um planejamento, um cronograma, evidentemente que ninguém espera que isso ocorra em pouco tempo, mas também não vai ser uma medida que vai tomar anos. A gente quer que a coisa aconteça muito rapidamente, né? A sociedade espera de uma controladoria uma postura muito ativa no que diz respeito à prevenção e combate à corrupção, e é isso que nós vamos fazer. Em São Paulo, nós ficamos 2 anos na controladoria e promovemos uma verdadeira revolução no que diz respeito à transparência e ao acesso à informação. O município de São Paulo foi apontado como o mais transparente do Brasil, que diz respeito ao cumprimento da Lei de Acesso à Informação. Isso nós queremos fazer aqui também em Minas Gerais, né? Sanar essas deficiências. Hoje, por exemplo, os pedidos da Lei de Acesso à Informação que são encaminhados pelo Estado, o Estado ainda recebe muitos poucos pedidos. Nós temos aí, em média, cerca de 10 pedidos por dia para o Estado, via Lei de Acesso à Informação. Esse número, no nosso entendimento, ainda é muito baixo. O cidadão tem que solicitar a informação que deseja e deve ser bem atendido. E a Controladoria irá zelar por isso. Para isso, nós temos que ter um sistema, temos que capacitar toda a equipe, iremos fazer um cronograma e seguir à risca esse cronograma, cobrando de todas as áreas, capacitando todas as secretarias, mudando essa cultura do cidadão, né, essa cultura tão presente de que a informação pública não pertence ao cidadão. É isso que nós queremos mudar. O dono da informação pública é o cidadão e é nesse sentido que a Controladoria irá trabalhar. O senhor mencionou essa verificação, esse controle, né, patrimonial dos funcionários em até 6 meses. Ainda nesse semestre seria possível que as pessoas... Como que ele seria feito? Como que seria feito esse sistema, né? A pessoa tem que cadastrar os seus dados, o próprio Estado tem acesso a isso, como que seria feito? Esse sistema funciona da seguinte forma: todo agente público, seja ele um servidor
ou um agente político deve declarar anualmente os seus bens para o poder público. Essa obrigação decorre da Lei de Improbidade Administrativa desde 2002, desde 92. Usualmente, essa informação não é utilizada, os órgãos de controle não usam. Só usam quando há uma denúncia, uma investigação em curso. E é feita em papel. O que nós vamos fazer? Fizemos em São Paulo e vamos trazer essa metodologia para Minas. Criar um sistema para receber essas declarações. O servidor público, então, passa a ser obrigado, assim como faz na Receita Federal, declarar o seu patrimônio privado. E aí muita gente se pergunta, mas o corrupto não vai declarar tudo que tem, ou as coisas que tem vão estar em nome de laranja. Não é bem assim, porque ao termos essa base de dados, de posse dessa base de dados, e tendo acesso também a outras bases, nós começamos a fazer uma série de cruzamentos para identificar inconsistências. Verificar, por exemplo, se o que o servidor informou, os imóveis que possui, correspondem aos registros dos cartórios, verificar se ele comprou, adquiriu bens em sociedade com outras pessoas, se ele possui empresas, uma série de indicativos de que há algum tipo de omissão ou uma evolução patrimonial incompatível. E chegamos, inclusive, a examinar os chamados sinais exteriores de riqueza. No caso da máfia dos fiscais de São Paulo, nós identificamos, por exemplo, que um dos servidores envolvidos possuía uma posada no valor de 6 milhões de reais, identificamos por meio do Facebook, das redes sociais. Isso também será utilizado aqui. Ou seja, é toda uma metodologia para identificar a corrupção por um outro caminho. Nós iremos melhorar a atividade de auditoria, mas essa é uma outra forma. E o servidor, ao saber que tem o seu patrimônio monitorado, o servidor corrupto, que obviamente é uma minoria, ele passa a ficar numa posição muito desconfortável, porque ele sabe que se omitir algum bem nós podemos detectar via cruzamento, e se declarar tudo que possui, nós iremos verificar essa incompatibilidade patrimonial. Em São Paulo, como que foi a receptividade desses servidores e como que o senhor imagina que vai ser a receptividade aqui em Minas com relação a essa fiscalização mais intensa? O bom servidor não vê problema algum, porque ele já declara isso para a Receita Federal, não tem o menor problema. Evidentemente que o servidor que tem problema na sua evolução patrimonial, para ele é uma situação desconfortável. E é justamente isso que a gente quer mesmo, fazer com que esse servidor saiba que o fruto da corrupção, o enriquecimento ilícito decorrente da corrupção, será detectado pela controladoria. Então, com esse servidor, nós não temos a menor preocupação. O bom servidor, isso aconteceu em São Paulo, ele sabe que esse tipo de mecanismo é fundamental. E é um ônus de quem é servidor público. Nós que somos agentes públicos, que temos o nosso salário pago pela sociedade, nós devemos saber que é nosso dever prestar contas, que é nosso dever, nós sabemos que seremos acompanhados mais de perto, principalmente aqueles que ocupam atividades mais sensíveis. E aí esses sim também terão um olhar, serão observados com maior cuidado. Todos aqueles servidores que têm uma atividade muito exposta à corrupção, eles certamente serão olhados com maior cuidado pela controladoria. E essa análise será feita tanto no patrimônio dos servidores concursados como naqueles comissionados? Sim, todos os servidores, os agentes públicos, são obrigados a declarar o seu patrimônio, os seus bens, e todos terão esse patrimônio monitorado. Hoje eles já declaram esse patrimônio? Eu não sei dizer se o governo tem cobrado isso. É uma obrigação, já está estabelecida desde 92 pela Lei de Improbidade. O que nós já sabemos de antemão é que, em geral, essa informação não é utilizada de forma ativa. Ela só é utilizada, como eu disse, se há alguma denúncia, alguma investigação em curso. O que nós vamos fazer aqui é mudar essa lógica. É dessa informação produzir dados, produzir as chamadas informações estratégicas para que nós possamos detectar eventuais casos de corrupção. Com relação à frequência dos servidores também, algum servidor fantasma, por exemplo, tem como ter um controle mais ativo, um controle mais rígido sobre a frequência dos servidores, sobre a atividade que eles desenvolvem? Com relação a isso, também está sendo pensado alguma estratégia? Isso, na verdade, nós já estamos fazendo, né? Já há em curso uma auditoria sobre a folha de pagamento do Estado. A controladoria foi uma primeira medida que nós tomamos, é uma folha, né, valores tão altos como a folha do Estado de Minas Gerais. Então, uma primeira medida já foi verificar a questão da folha. Então, já há uma auditoria em curso examinando a questão da folha de pagamento e com mais de 40 pontos estão sendo observados e um deles, certamente, é a questão da frequência. Essa auditoria na folha de pagamentos, ela foi iniciada
por alguma suspeita, a princípio, ou de fato porque hoje o governo passa por uma dificuldade financeira e, segundo o próprio governo, um dos principais pontos é a folha de pagamento muito elevada. O que motivou essa auditoria na folha de pagamento e se já é possível detectar alguma coisa suspeita? Até mesmo em função dos valores envolvidos. A folha de Minas é uma folha muito alta e nós queremos, é óbvio que esse é um dever do órgão de controle interno, verificar se essa folha, de fato, se o que está lá registrado possui amparo na documentação, se os servidores que recebem seus salários, se de fato esse salário está amparado, essa remuneração está amparada pela legislação. Então é um trabalho que nós estamos fazendo, cruzando dados, inclusive, com outras bases de dados, para tentar verificar se, por exemplo, há servidores falecidos que constam da folha de pagamento. Esse é um dos exames que nós estamos fazendo. Então é um trabalho que nós iremos fazer, mas que nós queremos torná-lo uma atividade contínua da controladoria. Periodicamente, esse exame da folha tem que ser feito, até mesmo em função dos valores envolvidos. Mas já foi encontrado algum caso suspeito? Essa auditoria ainda está em andamento, até porque, conforme eu disse, nós tivemos que trazer, sentar com a equipe, verificar o que iria ser examinado, quais seriam os pontos, capacitar algumas pessoas. É um trabalho em andamento e que deverá ainda tomar algum tempo até que seja concluído. E está sendo feito não só na cidade administrativa, mas em todas as secretarias de todo o Estado? Em toda a administração direta e indireta. Nesse primeiro momento nós ainda não estamos examinando a questão das estatais, mas nada impede que no futuro elas também sejam objeto da nossa apuração. Obrigada, doutor. Obrigada a você, internauta. Até a próxima.